Boa tarde, amigos do Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, segunda-feira, dia 20 de outubro. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte e, é claro, começando sobre futebol. Primeiramente, Campeonato Brasileiro. No sábado, São Paulo superou o cansaço e venceu o Bahia e voltou à vice-liderança. São Paulo superou o cansaço da viagem ao Chile e o pouco tempo de preparo para o jogo contra o Bahia neste sábado no Morumbi. Com a qualidade técnica de seus jogadores, comandado por Kaká e com Ganso e Rogério acertando seus chutes certeiros, o tricolor paulista bateu o time baiano por 2-1 em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fael descontou para os visitantes. Neste domingo, os tricolores secaram seus concorrentes, Internacional, que perdeu para o Corinthians, e Cruzeiro, só que o Cruzeiro venceu o Vitória. Com estes resultados, o São Paulo foi a 52 pontos e assumiu a vice-liderança do Brasileirão. Já o Cruzeiro lidera, porém agora com 59 pontos, 7 a mais que o agora vice-líder São Paulo. Já o Bahia, com 30, segue na zona de rebaixamento em 17º lugar. Abre aspas, estamos brigando pelo campeonato e vamos brigar até a última rodada, avisou Paulo Henrique Ganso, fecha aspas. Do outro lado, o técnico Gilson Kleina lamentou, abre aspas, qualquer derrota tem um peso muito grande, ainda mais porque tivemos uma sequência ruim. Temos que levantar a cabeça e acreditar para daqui para frente. Fecha aspas. Portanto, Gilson Kleina, treinador do Bahia, lamentou a derrota e Paulo Henrique Ganso citou que ainda a equipe está viva na competição e que vai brigar até o fim. E como vimos, o São Paulo superou aí não só o cansaço, como também o pouco tempo que teve para treinar e enfrentar o Bahia no sábado. Lembrando que a equipe jogou na quarta-feira pela Sul-Americana no Chile e na volta aí só treinou na sexta-feira e conseguiu mesmo assim a vitória que deu ao time a vice-liderança da competição com 52 pontos. Também Brasileirão, Corinthians, o chamado time Robin Hood, segura a pressão e vence Internacional no Beira-Rio. O Campeonato Brasileiro definitivamente tem o seu Robin Hood e ele é o Corinthians. Na tarde deste domingo, a vitória por 2-1 sobre o Internacional no Beira-Rio, com gols de Guerreiro e Gil, comprovaram novamente aí a mania do Timão de tirar pontos das equipes da parte de cima da tabela, mas tem entregado aos menores. A equipe conseguiu superar o estádio lotado e a forte pressão do Colorado, que atacou muito mais e descontou com o Nilmar, para espantar um pouco a crise instalada durante a semana com a eliminação na Copa do Brasil. Com mais um bom resultado contra os grandes, venceu 2 vezes o Cruzeiro neste Brasileirão, por exemplo, o Alvinegro fica na 5ª posição com 49 pontos, um atrás do Atlético Mineiro, o 4º time no G4. Empurrado pela torcida, o Inter foi muito ofensivo, pressionou e tentou de todas as formas furar o bloqueio do adversário, mas não conseguiu. Agora segue no 3º lugar com 25 pontos e não consegue se aproximar do líder Cruzeiro após o fim da 29ª rodada. Na próxima rodada, o Colorado viaja para enfrentar o Flamengo na quarta-feira às 19h30 no Maracanã. Já o Corinthians cumprirá gancho de perda de mando imposto pelo STJD e jogará com Vitória também às 19h30 de quarta na Arena Pantanal em Cuiabá. Portanto, é o Corinthians mostrando que realmente é o time Robin Hood da competição, rouba dos grandes e doa aos pequenos. Mas Mano Menezes promete acabar de vez com essas escritas e conseguir vencer um time que está na parte de baixo da tabela. E a próxima rodada já é uma boa chance da equipe mostrar isso, pois enfrenta o Vitória, que briga contra o rebaixamento. Também neste domingo tivemos clássico paulista, Palmeiras e Santos. Porém, antes da partida, torcedores de Santos e Palmeiras brigaram. Um morreu e outro foi baleado. Um confronto entre torcedores
de Palmeiras e Santos deixou um palmeirense morto e outros 3 feridos. Segundo a Polícia Militar, a briga interditou a pista central da Via Anchieta no trecho de Planalto, no quilômetro 18, no sentido São Paulo, entre 12 e 14 horas. Outro torcedor envolvido na confusão foi baleado. No total, 3 palmeirenses foram atingidos por carros ao andarem na pista. Um deles morreu e os outros 2 foram encaminhados para hospitais da região. Nenhuma pessoa foi detida até o momento e não há informações concretas de como a briga iniciou. Os policiais apuram se torcedores do Palmeiras teriam feito uma emboscada para parar um ônibus que trazia os santistas. Emboscada fora da rodovia feita por palmeirenses. 2 ônibus do Santos vinham sem escolta e foram surpreendidos por marginais, armados por enxadas, rojões e facas. Tinham carros pequenos que na curva atropelaram alguns indivíduos. Um palmeirense subiu em um carro de um santista que baleou o palmeirense. 4 torcedores internados, um preso que estava internado e um com lesão corporal da barriga. Confirmou a morte de um dos atropelados. Um está muito grave, disse o tenente Bijarta da Polícia Militar de São Paulo. De acordo com o G1, testemunhas contaram que palmeirenses foram até o quilômetro 18 com motos e carros. Quando o ônibus com santistas passou pela via, eles teriam sido abordados pelos torcedores rivais que apredejaram o veículo. O ônibus estaria vindo de Santos sem escolta policial. Paus e pedras foram usados na briga, rojões e até disparos de arma de fogo foram ouvidos. Por conta da briga, o trânsito local foi desviado para a pista marginal, que esteve com lentidão do quilômetro 22 ao 17, por volta das 14h30. Porém, a concessionária da pista informou que a situação já estava normalizada. Palmeiras e Santos se enfrentaram às 16 horas no Pacaembu pelo Brasileirão. Lamentável estas cenas, essas palavras que acabamos de citar, pois o futebol não precisa disso, um espetáculo tão bonito e infelizmente pessoas, não vamos dizer que são torcedores, os verdadeiros torcedores não fazem isso, e sim marginais, e são marginais que só querem prejudicar ao próximo. Infelizmente isto ainda está longe de acabar. Porém, no clássico eficiente, o Santos venceu o Palmeiras e seguiu sonhando aí com o G4. O Santos não deu menor bola para a recuperação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Peixe não apresentou um futebol de encher os olhos neste domingo no Pacaembu, mas prezou pela eficiência. Aproveitou bem as chances que teve, venceu por 3-1 e acabou com o embalo do Verdão, que havia vencido seus 3 últimos jogos. Gabriel 2 vezes e Geovânio marcaram para o Santos. Henrique diminuiu para o Palmeiras. Com o resultado, o Peixe se recuperou da derrota para o Criciúma por 3-0. Foi a 45 pontos e está em 7º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. 5 atrás do Atlético Mineiro, primeiro time acima da linha de corte da Taça Libertadores. O time da Vila ainda sonha com a vaga no G4. O Verdão está em 14º com 34 pontos, 4 à frente do Bahia, primeiro time na zona de rebaixamento. Portanto, notícias lamentáveis sobre as brigas dos torcedores, porém o clássico recheado aí de gols e que o Santos levou a melhor, voltou a vencer e ainda sonha com o G4. Já o Palmeiras corre ainda risco de rebaixamento e precisa sim continuar a recuperação, pois ainda não está nada decidido quanto à sua permanência na Série A do Brasileirão. Além dos times paulistas, tivemos também vários outros jogos, vários outros times que jogaram nesta 29ª rodada. Rodada esta que começou no sábado. Fluminense e Criciúma jogaram no Maracanã e o Fluminense levou a melhor, venceu o Criciúma por 4-2. No mesmo dia, o São Paulo venceu o Bahia por 2-1. Também no sábado, Goiás e Grêmio jogaram no Serra Dourada e ficaram no 0-0. O último jogo do sábado, às 21 horas,
no Independência, o Atlético Mineiro garantiu aí mais 3 pontos ao derrotar o Chapecoense pelo placar de 1-0. Neste domingo, além do clássico Palmeiras e Santos, que terminou 3-1 para o Santos no Pacaembu, o Atlético Paranaense venceu o Flamengo por 2-1 na Arena da Baixada. Também o Internacional foi derrotado em casa pelo Corinthians por 2-1 no Beira-Rio. O Figueirense goleou o Curitiba por 4-0 no Orlando Scarpelli. E o Botafogo empatou em 1-1 com o Sport. O último jogo da noite, até acabou com a rodada, foi o Cruzeiro vencendo Vitória fora de casa. Isso mesmo, o jogo foi no Barradão e aos 38 minutos do segundo tempo, o Dedé marcou para o Cruzeiro, gol de cabeça, gol do zagueiro, que salvou aí o Cruzeiro de uma eventual aproximação dos adversários. 1-0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro permanece líder da Série A do Brasileirão, agora com 59 pontos. O São Paulo vem em segundo com 52, o Internacional em terceiro com 50. Os mesmos pontos do Atlético Mineiro, que está em quarto, também com 50 pontos. Em quinto lugar, o Corinthians com 49, em sexto o Grêmio com 47. Santos e Fluminense, sétimo e oitavo respectivamente, ambos com 45 pontos. O nono lugar fica com o Goiás, com 38 pontos. Em décimo, o Atlético Paranaense, com 37. Os mesmos pontos de Flamengo e Sport, 37 pontos, estão em 11º e 12º. Figueirense, em 13º, vem com 35. O Palmeiras, em 14º, com 34. Os mesmos pontos do Chapecoense, que vem em 15º. O Vitória é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 31 pontos. E na zona de rebaixamento, os 4 últimos, muito embolado ainda. 17º, 18º e 19º, Botafogo, Bahia e Criciúma, ambos com 30 pontos. E na lanterna, em 20º, o Coritiba com 29. Portanto, muito embolada a parte de baixo da tabela. E a parte de cima, o Cruzeiro ainda liderando com folga. 7 pontos aí de diferença para o vice-líder, uma folga e tanto, restando aí pouco menos de 10 rodadas para a final do campeonato. A gente vai fazer um breve intervalo e voltaremos para falar tudo sobre segundona do Paulista, Copa Paulista e também Torneio Internacional de Fernandópolis 2014 de tênis. Até já! Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato. E também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar.
A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. Estamos de volta ao programa Jornada Esportiva desta segunda-feira. No primeiro bloco falamos aí sobre o Campeonato Brasileiro, né, os destaques dos clubes paulistas e também toda a rodada. Campeonato Brasileiro que, né, segue com muita emoção e é lógico a caça à raposa. Porém, no Paulista da segunda divisão já temos também os 2 finalistas e também os 4 que conseguiram o acesso. Rodada deste final de semana também foi muito eletrizante nos times do interior paulista e também da capital. Nacional e Atibaia decidem o título, mas Barretos e Primavera também garantem acesso para a Série A3. Atibaia e Nacional, respectivamente, líderes dos grupos 18 e 19, vão decidir o título do Campeonato Paulista da segunda divisão. Além deles, garantiram acesso Barretos e Primavera. Subiram aí para a Série A3 em 2015. Essas definições aconteceram neste domingo cedo, quando foi realizada a 6ª e última rodada do quadrangular final. A decisão do título acontecerá em 2 jogos, com datas que serão definidas pelo Departamento de Competições da Federação Paulista de Futebol, nesta segunda-feira à tarde ainda. Mas, como tem melhor campanha, o Nacional terá o direito de fazer o segundo jogo em casa. O saldo de gols é decisivo para se definir o campeão. O Nacional somou um total de 46 pontos contra 40 do Atibaia. Na primeira fase, o Nacional fez a melhor campanha, com 16 pontos contra 9 do Atibaia. Na segunda, o Nacional fez 10 contra 12 do rival. Na terceira, o time da capital teve 10 contra 9 e agora no quadrangular houve empate por 10 pontos. E o equilíbrio foi até o final. A briga no grupo 18 foi muito equilibrada. Depois de chegar perto nos últimos anos, desta vez o Atibaia não deixou a chance de escapar e garantiu o acesso. Em casa, venceu o Taboão da Serra por 5-2, né? Goleou, chegando aos 10 pontos. O Barretos também terminou com 10 pontos, porque aproveitou a chance de atuar em casa para vencer a Portuguesa Santista por 1-0. O Atibaia ficou em primeiro lugar pelo saldo de gols, 5 contra -1 do Barretos. Portuguesa Santista e Taboão da Serra, que também fizeram boas campanhas, terminaram iguais, com 7 pontos cada, e adiaram o sonho do acesso para o próximo ano. A Briosa ficou em terceiro lugar pelos saldos de gols, -1 contra -2 do Taboão. E o Nacional confirmou a ponta no outro grupo. O time da capital confirmou a liderança do grupo 19 ao segurar um empate fora de casa por 1-1 com o Olímpia. O resultado parecia bom para os dois. O Nassa ficou com 10 pontos e o Olímpia, vice-líder, com 8, que ficou classificado por cerca de meia hora. Isso porque o jogo do Primavera contra o Grêmio Prudente em Indaiatuba começou atrasado por falta de médico. Por acaso ou por premeditação, ninguém sabe. O time da casa precisava da vitória e ficou o jogo todo tentando superar a retranca do Grêmio Prudente. O gol da vitória saiu somente aos 49 minutos do segundo tempo com Aldinho. Com a vitória suada, o fantasma da Ituana atingiu os 9 pontos, garantindo a vice-liderança e o acesso após 5 anos. O Grêmio Prudente, que também fez uma grande campanha, terminou na lanterna com 3 pontos. Portanto, decididos aí, né, os 4 times que irão disputar o Paulista da Série A3 juntamente ao Votuporanguense. E parabéns às 4 equipes, as 8 equipes, né, que chegaram ao quadrangular final e que deu aí a vaga apenas para os 4. Estes 4 que irão enfrentar o Votuporanguense no ano que vem. E o Votuporanguense que disputa também neste período a Copa Paulista. E mesmo jogando fora de casa, o CAV venceu e está nas quartas de final da Copa Paulista. No encerramento dessa segunda fase, pelo grupo 7,
Ferroviária e Votuporanguense jogaram na noite de sábado na Arena Fonte Luminosa. A Alvinegra foi mais feliz ao vencer por 1-0. O único gol aconteceu através de Álvaro, cobrando falta na segunda etapa. Com o triunfo, o time votuporanguense vai disputar o mata-mata contra o segundo colocado do grupo 5, que duelam neste domingo. No outro jogo da chave, o Independente fez a lição de casa ao derrotar o Atlético Sorocaba por 3-2, conquistando também uma vaga. O CAV terminou na primeira colocação com 11 pontos. Já o representante de Limeira terminou na segunda posição com 10 pontos. O equilíbrio, apesar do primeiro tempo passar em branco, foi o Votuporanguense que teve mais domínios do jogo até os 25 minutos. Daí para frente foi o time da casa que equilibrou a partida. No entanto, o CAV criou duas excelentes chances de inaugurar o placar. A primeira oportunidade aconteceu aos 7 minutos, com o meia Álvaro, que acertou um tirambaço para uma excelente defesa do arqueiro Vander. Aos 18, o guardião da Ferrinha voltou a trabalhar novamente num chute de Paulinho, bem colocado. O número 1 fez a defesa em 2 tempos. Já a Ferrinha não levou perigo à meta votuporanguense. A classificação acabou aí, jogando no resultado do outro jogo entre Independente e Sorocaba. A Alvinegra finalmente achou o caminho do gol aos 17 minutos, numa bela cobrança de falta, um golaço. 1 minuto depois o CAV teve tudo para ampliar, se não fosse o atacante Anderson Cavalo sozinho perder o gol. Aos 40 minutos, por pouco a Ferroviária não empatou. Na cobrança de falta de Adriano Paulista, na entrada da área, o goleiro Cairo simplesmente fez uma grande defesa. Portanto, o Votuporanguense venceu o Ferroviária fora de casa e conseguiu aí, portanto, a sua classificação. Com os jogos de domingo foram definidos os últimos 4 classificados e os confrontos da terceira fase. Os últimos 4 jogos da sexta e última rodada da segunda fase da Copa Paulista foram realizados no domingo cedo e definiram os últimos 4 classificados. Rio Branco e Santo André no grupo 5, Internacional e São Bento no grupo 6 garantiram suas vagas. Agora 8 clubes se classificaram para a fase de mata-mata e todos com o sonho de conquistar o título que vai dar uma vaga na Copa do Brasil de 2015. Nesta nova fase, os 8 times serão divididos em 4 grupos com 2 clubes em cada. Serão 2 rodadas, uma de ida e outra de volta, mas sem o habitual critério de gol fora. Outra particularidade no critério de desempate é a falta de cobrança de pênaltis, já que a vaga na semifinal será decidida através do aproveitamento em todas as fases, saldo de gols e gols marcados. Nesta segunda-feira, a Federação Paulista de Futebol divulgará as datas e os horários oficiais dos confrontos. Confrontos esses que ficaram formados da seguinte forma: Botafogo de Ribeirão Preto encara o São Bento, o Independente encara o Rio Branco de Americana, o 15 de Piracicaba vai enfrentar a Inter de Limeira e o Santo André vai enfrentar a Votuporanguense. Portanto, estes são os 4 duelos aí das quartas de final da Copa Paulista. Boa sorte ao Votuporanguense, ao CAV, quem sabe consiga uma vaga aí na Copa do Brasil de 2015, podendo aí já até na primeira fase enfrentar times grandes, nomeados aí como São Paulo, Palmeiras ou até mesmo outras equipes do nosso Brasil. Mudando de futebol Copa Paulista para futebol amador, Coab, TEF e Sabesp farão a grande final da 10ª Copa Poliesporte de Futebol Society. Neste domingo, 19, pela manhã, no campo da Incabras, foram disputados os 2 jogos válidos pela semifinal da 10ª Copa Poliesporte. Em 2 grandes jogos, Coab, TEF e Sabesp conseguiram levar a melhor sobre seus adversários e garantiram a vaga na grande final do torneio, que será realizada no próximo domingo, dia 26, no campo da Sabesp, a partir das 10 horas. Lembrando que o local foi definido no início da competição por todos os representantes das equipes. Com isso aí, levou a melhor a Sabesp, que já sabia sim que a final ia ser em seu campo, porém conseguiu chegar à grande final.
Diante dos confrontos, o time da Coab TEF, dirigido pelo treinador Val, garantiu sua vaga na grande final ao derrotar o forte time da Ingerbe, comandada pelo treinador Pompeia, pelo placar de 3-1. Já o time da Sabesp, comandada por Baiano, garantiu a sua vaga para a grande final, derrotando a também forte equipe do Manchester, Casa das Antenas Sky, comandada pelo treinador também baiano, porém o baiano da barraca do Caju, pelo placar de 2-1. Portanto, Coab TEF e Sabesp fazem a grande final da 10ª Copa Polisport. Um grande jogo, e domingo, dia 26, domingo, dia de eleição, mas porém às 10 horas da manhã na Sabesp teremos aí esta grande final que vai tremer com certeza o campo da Sabesp, fazer com que torcedores lotem não só o campo, né, não só as arquibancadas, como também os jogadores crescem nessa hora para mostrar um bom futebol. Mudando de futebol para tênis, Zampieri conquista título do torneio internacional de Fernandópolis 2014. O paulista Caio Zampieri ratificou sua condição de principal favorito e conquistou neste sábado o título do torneio internacional de Fernandópolis. Na decisão paulista, Zampieri venceu Daniel Dutra da Silva por 6-1, 2-6 e 7-5, né? Venceu o primeiro e o segundo set, perdendo aí o segundo para o Daniel Dutra da Silva, e sagrou-se campeão na quadra central da Casa de Portugal. Abre aspas, foi um jogo decidido no detalhe, salvei o match point e consegui manter a concentração para virar o jogo, fecha aspas, observou Zampieri. Abre aspas novamente, fiz uma ótima semana aqui, foi um começo de gira excelente e agora tenho mais 5 torneios pela frente. Espero manter essa boa atuação na sequência dos torneios, fecha aspas, complementou aí o paulista, que faturou 18 pontos para o ranking mundial e mais $1.300 em premiação, e segue para o Futuri de Belém, onde irá disputar aí mais um torneio. O presidente da Federação Paulista de Tênis, Luiz Fernando Balieiro, destacou o sucesso do torneio em Fernandópolis. Abre aspas, não poderia ser melhor. Uma final de jogadores do nosso estado. Foi excelente. Todos os jogadores estão de parabéns. Não sei como conseguiram jogar num calor de mais de 40 graus. A Federação Paulista de Tênis só tem a agradecer a Fernandópolis pelo acolhimento, a atenção especial que tivemos durante toda a semana. O torneio foi um verdadeiro sucesso, fecha aspas. Danielzinho ficou com o vice-campeonato da chave de simples, mas foi campeão de duplas, ao lado do paulista Pedro Sakamoto. Na final, disputada na noite de sexta, eles venceram Pedro Bernardi e João Valesdowski por 6-4 e 6-2. O torneio internacional de Fernandópolis 2014 foi uma realização da Federação Paulista de Tênis com o apoio do governo do estado de São Paulo através da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude. Portanto, parabéns aí ao Inho, né, ao Aer Gomes Trindade, que foi o organizador do evento e é um apaixonado por tênis. Também ao Paulinho Boaventura, né, nosso grande comunicador de mídia, que nos passou todas as informações, nos ajudou, e o Canal 10 por estar lá, também o Clube do Esporte. Para você apaixonado por tênis, próxima edição da revista Clube do Esporte, teremos aí algumas páginas dedicadas ao tênis da Casa de Portugal, pois movimentou a cidade e lotou a grande final com grandes apaixonados pelo esporte. O programa Jornada Esportiva de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos a você pela audiência e desejamos a você uma ótima semana. E na quarta-feira estaremos de volta para falar tudo o que vai acontecer na próxima rodada do Campeonato Brasileiro e demais eventos esportivos. Um abraço e até lá.